Alô! Sejam muito bem-vindos! Tem nada que eu gosto mais do que ver vocês chegando e os coraçõezinhos subindo. Isso daí não tem preço, não. Toda vez que vocês chegam, eu já vejo o coraçãozinho indo lá pra cima. Isso é bom demais, gente. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por estarem aqui sempre. É um prazer imenso fazer essas lives aqui pra vocês. A gente faz live todos os sábados, 10 horas da manhã. Geralmente no YouTube, né? Não aqui no Instagram. Mas esse mês especialmente, né? Mês de junho, essa é a última live que nós vamos fazer aqui no Instagram. Porque nesse mês de junho nós temos convidados, né? O nosso tema do mês de junho é como trabalhar na Alemanha. E a gente convidou a cada sábado uma pessoa diferente e bem-sucedida, né, que vai contar pra gente como é que elas conseguiram chegar ao posto, né, ao lugar onde elas estão, na Alemanha ou em qualquer outro país ali da Europa, mas principalmente a Alemanha, país de língua alemã. E hoje, especialmente, né, a gente vai falar com um cara que é puro sucesso, né? Falando de um cara que saiu do Brasil para ir trabalhar na Spotify da Alemanha. Seguir ele é uma delícia, né? Porque seguir ele significa entender quais são as oportunidades que a gente tem quando a gente está pensando em internacionalização de carreira. Inclusive, ele tá, nesse momento, viajando por aí. Então, tô muito feliz dele ter dado pra gente essa horinha aqui, esse tempinho dele, pra nos contar como é que foi o processo. Vou querer saber onde é que ele tá, pra vocês entenderem as possibilidades que vocês vão ter, né? Se vocês quiserem realmente mudar a vida de vocês, fechou? E é isso aí, eu vou chamá-lo, o Rock, não sei se vocês já conhecem, muitos de vocês já devem conhecer, e depois disso eu vou contar mais sobre isso, tá? Então, essa é a nossa última live com esse tema. Mês que vem estaremos no sábado no YouTube, tá? Com outros temas, outras coisas diferentes. Aliás, mês que vem vai ser bombástico, porque no mês que vem, nas nossas lives, nós vamos falar bastante sobre método de estudo, assim. Então vai ser um negócio pra quem tá aí sofrendo pra aprender alemão porque não sabe como estudar. Então a gente vai falar de métodos de estudo não convencionais pra vocês estudarem alemão de uma vez e resolverem o problema de vocês de uma vez por todas. Vai ser 10 horas da manhã no YouTube todo sábado, fechou? Beleza, gente, agora eu vou chamar quem interessa aqui, né? Que eu tô aqui falando, fazendo essa introdução. Mas eu vou chamar quem interessa aqui, que é o Rock. Deixa eu convidá-lo aqui. Acho que eu já vi ele entrando aí. Esse Instagram é muito inteligente. Tô meio doente, né, gente? Vocês não ligam, não. Mas pra mim o mais importante é estar aqui com vocês. Independente de estar tossindo um pouquinho. Mas vocês relevam aí as tosses. Olá, Olá! tudo Seja muito bom? bem-vindo. Coisa boa ter você com a gente. Pô, muito obrigado pelo convite, estou animadão. Bater um papo sobre uma coisa que eu amo falar, que é programação, área de TI. Vamos que vamos. Nossa, eu tava assim, mega animada com esse encontro, porque eu já venho te seguindo, né? Acho que nós nunca conversamos assim, né? Só que esse negócio do Instagram é bizarro, porque a gente vai seguindo a pessoa e vai se animando ali com o conteúdo e parece que a gente tá próximo e tal. Então, Exato. eu te sigo demais, adoro seu conteúdo. Principalmente, a gente vai falar se tem mentoria em relação à questão de... Bom, nós vamos falar sobre tudo isso. E eu amo o trabalho que você faz. Então, quando a gente decidiu fazer esse evento aqui sobre profissionais brasileiros, né, ir para a Alemanha, trabalhar na Alemanha, falei, não, por favor, vamos chamar o Rock, vamos ver se ele topa, porque eu adoro o que ele faz e pronto, né? Que significa você aceitou o convite e para mim foi muito bom. Estou muito feliz mesmo. Que isso, eu que agradeço. Muito obrigado por ceder esse espaço, falar para o seu público também um pouco sobre a minha experiência, para quem não me conhece, sobre a área de programação na Alemanha.
Tive bastante nãos aí, a gente vai falando um pouco, né, no caminho, mas deu certo e eu acho que eu sempre falo que se eu conseguir, se eu cheguei, as pessoas também conseguem, principalmente escutando os conselhos de quem chegou lá, né? Então, também acompanho o seu conteúdo, acho muito interessante. Hoje em dia, para quem quer aprender alemão, eu falaria, procura uma pessoa experiente, procura uma pessoa que saiba. Eu tentei um pouco no começo aprender alemão sozinho, mas para qualquer coisa da vida, eu falaria, se você quer aprender alguma coisa de fato e pegar os atalhos, vai com alguém que já chegou lá, que com certeza é o caminho. Com certeza. E eu tive vários e vários e vários alunos programadores na Alemanha, mas muitos, assim. Inclusive, até hoje tem, porque um vai indicando o outro, né? E aí eu tenho muitos alunos Uhum. programadores. E sempre foi assim, foram para a Alemanha sem falar alemão, porque não precisava só do inglês para aquilo que eles iam fazer. E aí começavam a aprender alemão porque estavam lá, por mais que o trabalho não necessitasse, não exigisse o alemão, eles precisavam para se integrar, né? Para se sentir mais É parte da isso. sociedade, para a vida, para o dia a dia. É isso mesmo que você viveu? É exatamente isso. Mas o meu fato é um pouco mais curioso, então já falando um pouco sobre a minha experiência da Alemanha, né? Ó, vamos É, pu- começar do começo. Vamos que vamos. Se a Então, gente já começa, tá. Quem é o Rock? Eu posso me apresentar também, com certeza deve ter pessoas aqui do seu público também com a gente. Então, vamos começar. Quem é você? Sei que você está viajando, onde você está? Conta tudo pra gente. perfeito. Muito boa essa pergunta de quem é você. Geralmente as pessoas elas tendem a responder essa pergunta falando a profissão delas e não vai ser diferente comigo. Porém, eu acho que no modo geral o Rock é uma pessoa que sonhava morar fora do Brasil, independente da área de programação ou não, veio de família humilde, estudou escola pública, repetiu de ano, não gostava de estudar e hoje conseguiu ir longe através da área de programação. Então aí sim, hoje eu trabalho como programador em uma empresa que eu sonhava em trabalhar, na empresa dos meus sonhos, que é o Spotify, que muita gente usa, eu uso desde, sei lá, 2014, alguma coisa assim, e gosto muito, então eu faço parte do time de playlist, sempre quando você compartilha uma playlist com uma pessoa, vou fazer o aniversário, fazer a festa, tal, tem aquele compartilhando a playlist, o meu código tá ali, né? É a parte que eu trabalho, então hoje em dia a gente tem, acho que aproximadamente 400 desenvolvedores Android só no Spotify, então é bastante gente, só pra ter uma noção, não é 10 pessoas só que fazem o aplicativo, é muita gente, então eu trabalho só numa pequena parte ali. Eu mudei para a Alemanha em 2018, trabalhei no Brasil, já tenho mais de 10 anos de experiência na área de programação, trabalhei 5 anos mais ou menos no Brasil. Em 2018 eu mudei para a Alemanha e estou mais ou menos 5 anos. Ainda estou na Alemanha, mas estou procurando mudar para um país mais quente. Atualmente eu estou de férias, aproveitando na Grécia, né? Estou gostando bastante, primeira vez na Grécia. Incrível, tudo que mostra nas fotos aí, se pesquisar Grécia, praias, aquela cor azul de água, é verdade mesmo. Estou aqui para falar que eu mesmo não acreditava, mas estou gostando demais. Isso só mostra como a área da programação, na área de TI, pode abrir portas e levar as pessoas cada vez mais longe. Esse é o motivo do Dev vai longe, né? De desenvolvedor, developer, que vai longe, que conseguiu atingir os sonhos ali. Esse é um resuminho de mim. Maravilhoso, gente. Bom, se vocês que já, se com esse resumo vocês já se interessaram, depois vocês vão aqui e começam a seguir o Rock, porque, inclusive, até por conteúdo de viagem, viu, gente? Porque esses stories estão maravilhosos. Estou seguindo a viagem dele. Tá linda demais. Se você está a fim de ir para a Grécia, já vale até pelos conteúdos de viagem. Eu vou me apresentar rapidamente aqui, porque pode ser que tenha vindo também pessoas do seu Insta que não me conheçam, né? Eu sou a Lud Fonseca. Sou professora, doutora, especialista no ensino de alemão e de inglês para brasileiros. Então, é isso que eu faço da vida e, principalmente, especialista em ensino para adultos, né? Então, eu me especializei em como é que os adultos aprendem, que é bem diferente das crianças, né? Às vezes vocês veem alguns cursos aí falando, as crianças aprendem assim? Então, nada a ver, né? Se eu vi, escorre, tá? Porque o adulto aprende diferente de criança, já é cientificamente provado, e eu me especializei nisso, né? Eu abri esse Instagram aqui para dividir principalmente a minha experiência, que é muito parecida com a do Rock, né? De uma pessoa que veio de uma situação difícil, posso dizer assim. Eu não sei se sou eu que tô travando ou é o Rock, acho que é o Rock, né? Que tá travando um Eu, pouquinho, gente. minha internet, é. Ah, então beleza.
A minha história é muito parecida com a do Rock, no sentido de ter vindo de uma situação difícil no Brasil, com aquela sensação de poucas oportunidades, tentando batalhar aí para conseguir alguma coisa no Brasil e sempre com a vontade de morar no exterior. E quando eu mudei para a Alemanha, né? Aliás, fui para a Alemanha várias vezes, mas foi sempre aquilo que abriu as oportunidades para mim, né? Eu sou muito grata à Alemanha. Assim, sempre falo isso. Eu piso na Alemanha, hoje não estou morando na Alemanha, mas eu piso na Alemanha e meu coração palpita, porque eu sei que foi ali, né? Foi com as possibilidades que a Alemanha me deu que eu mudei completamente a realidade da minha família. Então eu abri o Instagram nesse objetivo de realmente dividir, olha, é possível, né? Eu consegui, você também consegue. Bem no que o Rock falou aí. E no final das contas, vocês pediram muito, e aí eu fui criando alguns cursos, né? Eu passei ano aqui sem criar nada, sem vender nada mesmo, porque realmente o objetivo era só ajudar. E aí o pessoal foi pedindo, 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 e hoje a gente tem o Clube de Alemão, que é a maior escola online de alemão do país, né? A gente já tem mais de 5 mil alunos. E a Punkify, que a gente lançou para o inglês no início de janeiro, que também tem sido maravilhoso, um sucesso. Então é isso que eu faço. Se você quiser aprender línguas, inglês ou alemão, vem falar comigo. No inglês a gente tem um curso de 10 weeks, que são 10 semanas, ou seja, um intensivão. Se você está querendo ir para a Alemanha, para algum lugar, não fala inglês Muito ainda, bom. vem comigo também, que a gente tem um curso muito intensivo de 10 semanas, em 10 semanas você já sai realmente falando, tá? Então, isso daí também pode ser um grande passo, porque como a gente vai falar daqui a pouco, para ir para a Alemanha na parte de TI, você precisa, ou na Alemanha ou na Europa no geral, né? Você precisa muito mais de inglês do que de alemão, e o alemão vai vir depois com a sua necessidade de integração. Conta um pouquinho pra gente, Rock. Parei de falar agora, que o interessante aqui é o C. Conta um Que pouquinho pra legal. gente foi o seu processo aí para chegar ao Spotify, né? Você está trabalhando Show. onde no Brasil? Eu acho que as pessoas querem muito saber disso, né? Como é que eu arrumo essa oportunidade, uma oportunidade como essa? Show de bola. Primeiro, eu me interessei bastante, achei bem bacana que você falou que é especializada em aprendizado de adultos. Eu acho que a gente pode trocar umas figurinhas aí. Hoje eu tenho também a minha comunidade, onde eu ensino as pessoas a programarem, adultos em transição de carreira que querem virar programadores, mas já fizeram alguma profissão ou não, pessoas que querem começar exatamente do zero. Mas tem um grande desafio de ensinar as pessoas a ter aquele lifelong learner, né? De continuar aprendendo ao longo da vida. Então, essa live aqui para mim é uma live que eu, além de estar falando aqui, eu quero também aprender, né? Aprender com os comentários da galera, aprender com você. Estou sempre aberto para isso. Então, achei bem interessante, porque eu acho que o meu maior desafio não é ensinar programação hoje dentro da comunidade, é mudar a mentalidade das pessoas para elas entenderem que adultos eles podem aprender programação também. Mas beleza, deixa pra lá, vou contar um pouco agora da minha trajetória de carreira como programador, né? Primeiro que eu contei logo no comecinho que eu estudei escola pública, repeti de ano, não gostava de estudar, odiava ler, matemática, todas essas coisas. Era totalmente fora do perfil que a gente pensa ser um programador, né? Um programador a gente acha que é aquele cara nerd, que coloca o fone de ouvido, que sabe bastante matemática, é até aquele cara que não é muito comunicativo, né? Mas que resolve problemas ali na programação e por aí vai. Então, no começo, o meu primeiro desafio era: será que eu consigo mesmo aprender programação? Acho que muita gente aqui também pode estar com essa pergunta, né? Tá bom, eu estou vendo que o Rock é uma pessoa mais comum, mais simples e tá indo longe com a programação, pô, tá lá na Grécia e tal, mas será que isso é para mim? Acho que isso não é para mim, não. Então, o meu primeiro desafio foi esse, né? Será que realmente programação é para mim? Né? Eu via meus amigos, alguns amigos meus que andavam de skate na época, estavam aprendendo, estavam trabalhando com programação ali. E o auge para eles era ir para o trabalho de bermuda, isso em 2012. Eu falava: nossa, os caras vão para o trabalho de bermuda, esse negócio de programação aí é bom. Eu acho que eu vou tentar também. Era o auge, né? Se me contassem há 10 anos atrás, foi mais ou menos quando eu comecei, assim, que hoje eu estaria vivendo tudo isso, eu jamais imaginaria, né? Mas realmente a área tem todas essas oportunidades, né? Aí eu decidi largar, na época eu fazia direito, né? Estudava direito, e aí eu vi pessoas que estavam se formando com direito, precisou fazer a prova lá da OAB, e estavam ganhando um salário pouquinho e tal, e meus amigos já com 3 vezes mais salário, indo de bermuda para o trabalho. Eu falei: não, eu acho que eu vou tentar programação. Só que eu sempre quis desenvolver aplicativos. Eu falei: não, eu quero desenvolver aplicativos. Os meus amigos faziam um site na época, em 2012, 2013, e aplicativos não era lá essas coisas ainda, né?
estava começando muito, mas eu bati muito no pé que eu queria aplicativos. Eu fiz um curso, paguei R$ 5.000 na época no cartão de crédito da minha mãe, e ela ficou endividada porque eu não consegui pagar o curso de 2 semanas só. Não tinha replay, né? Era um curso presencial, então, pô, eu tinha que pegar ali em 2 semanas com certeza. Hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia que não era o tempo suficiente para eu aprender. É, mas, enfim, fui errando algumas coisas e acertando em outras e consegui entrar para a área lá para 2013, 2014. Né? Fiquei um ano ali mais ou menos tentando. Depois disso, eu fiquei no Brasil, fiquei 4, 5 anos no Brasil, passei em algumas grandes empresas ali, como o Banco Neon, o Banco Itaú também. Né? Saí do Banco Neon, fui para o Banco Itaú. E aí saí do Banco Itaú, que eu já estava com baita de um salário, já estava muito estabilizado no Brasil em 2017 para 2018. Né? Eu ganhava, eu posso falar, eu falo abertamente dos salários que eu ganhava, inclusive eu até falava, até pouco tempo eu falava do salário do Spotify, mas aí agora eu já não posso mais mais falar sobre isso, né? Falar, pô, não é legal, né? E tal, na empresa. Mas então, dos meus salários anteriores não tenho problema nenhum. Então, em 2017 eu estava já ganhando R$ 17.000 no Brasil com programação. Decidi sair e ir para a Alemanha. Na verdade, tentei de vários países. Eu acho que eu passei na Suécia, em uma vaga na Suécia. Fiz, acho que, se eu não me engano, sem me interromper aqui, se você quiser, porque senão eu vou falando, tá? Testada, pode ir. A gente quer saber de você Beleza. mesmo. Eu fiz mais ou menos 100 entrevistas na época e tomei vários nãos, né? Mas nãos assim, eu apliquei para 100 vagas mais ou menos. Acho que, se eu não me engano, eu fiz umas 16 entrevistas e tomei 15 nãos e um sim, né? E aí, no começo, os nãos eles eram por causa do inglês. Pô, isso aqui é muito importante que você falou. A maioria das pessoas que não tem sucesso nesse tipo de coisa na Alemanha é que manda para uma vaga e acha que vai receber o sim da uma vaga, fica fixado na uma vaga. Quando na verdade você só precisa de um sim. Você só precisa de Exato, um sim. Você pode ter 200 não, você só precisa de um sim. Então é muito melhor você mandar vários currículos, fazer várias entrevistas e esperar o seu um sim. Olha só, tá falando de 100 que virou 15 entrevistas, que virou uma entrevista, que virou um sim, né? Você não precisa de mais do que isso, você precisa de 10, você precisa de 100 sims. Então, tente, né? E esteja preparado para o não. exato. Isso é muito interessante, igual eu estava falando no começo, que o maior desafio que eu tenho hoje é o mindset, e nem é tanto ensinar a pessoa sobre isso. Então, por exemplo, se a gente for pegar o que a gente pode aprender disso, é que, bom, eu acho que não é errando que se aprende, porque se eu insistisse nos meus erros ali, pô, eu ia estar fazendo 300 aplicações e continuando errando, né? Mas, na verdade, analisando onde está o erro, o que você errou, e aí você vai melhorando aquilo e aí vai acertando. E foi esse o caso. Então, por exemplo, eu tomava nãos, eu cobrava, por que não? E aí, a maioria das pessoas já falavam no começo, e eu já sentia isso na entrevista, que o meu inglês estava muito quebrado. Eu nunca fiz aula de inglês. Você tem noção, eu aprendi inglês no serviço voluntário, com missionários na época, eu fiquei 2 anos, ali não era obrigatório aprender inglês, mas eu tinha contato com americanos e aí acabei aprendendo inglês com eles. Mas isso foi em 2010 para 2012. Em 2017 estava totalmente quebrado. Uma que eu nunca fiz aula, minha gramática sempre foi bem quebrada também. Mas enfim, eu já recebia o feedback, né, falando, olha, você precisa melhorar o inglês. É o que eu fazia com a minha esposa. Eu peguei uns flashcards com as perguntas mais perguntadas, anotei e eu ficava treinando com ela, porque eu já sabia que ia sair aquelas perguntas ali. Foi a maneira com que eu consegui melhorar rapidamente para conseguir passar a primeira entrevista com o RH e mostrar que eu era bom na parte técnica, né? Então foi assim que eu consegui progredir um pouco mais no processo seletivo. Então, falando sobre aquele negócio do mindset, pô, não adianta só, não é só errando que se aprende, porque se você insistir no erro, as pessoas ficam insistindo no erro. Hoje tem muita gente que fala para mim, pô, eu tô 1, 2, até 4 anos tem estudando programação e não tá tendo retorno, não tá conseguindo uma vaga. Pô, a programação, tudo leva programação, tudo tem aplicativo. Hoje a gente foi num restaurante aqui do lado da praia e o cara tava atendendo a gente fazendo pedido no aplicativo, pô. Então aqui na Grécia, então realmente, se você está demorando tanto tempo, isso você está insistindo em algum erro. Né? E a principal dica que eu dou, não perca tempo sozinho, né? Procura uma pessoa mais experiente para te ajudar. Se naquela época eu tivesse a oportunidade, né, em 2017, tivesse alguém produzindo conteúdo, alguém falando, alguma coisa assim, que me ajudaria a não errar, com certeza ia economizar tempo e dinheiro nisso, porque a pessoa já sabe, né, os caminhos para percorrer. Mas eu fui aprendendo sozinho, né? Importante realmente de
desse mentor, né? Porque às vezes as pessoas falam para mim, Lud, dá para aprender inglês e alemão sozinho? Eu falo, dá. A diferença é que você vai. O que eu consigo te ensinar em um ano você sai, por exemplo, do alemão, em um ano você consegue chegar no avançado com a gente. No inglês, em 10 semanas você já sai falando. Se quiser continuar melhorando, igual você falou, quero melhorar a gramática, quero dar uma polida, consegue ficar mais tempo com a gente. Agora, se for fazer sozinho, vai demorar 3, 4, 5 anos. Você vai conseguir no final? Vai. Mas você não vai economizar nem tempo nem dinheiro. E tempo e dinheiro são coisas. Porque a pessoa acha que não tendo um curso, não tendo um mentor, por exemplo, ela está economizando dinheiro. Mas não, ela está gastando mais dinheiro. Exato. Porque só de você ver essa pessoa aí que o Rock falou, que está 4 anos tentando. Olha o tanto de dinheiro que ela já perdeu. Se ela tivesse feito uma mentoria, por exemplo, a do Rock, e em vez de ficar 4 anos, ter ficado 6 meses, vamos falar 6 meses procurando uma vaga, seriam 3 anos e meio de salários altos que ela perdeu. Então você está perdendo Exato. dinheiro. Essa viagem aí de estou sem dinheiro, eu sempre falo assim, você está sem dinheiro por quê? Você está sem dinheiro exatamente porque você não investe para ter dinheiro. Então, às vezes, as pessoas elas ficam na escassez, né? Pensando que o negócio é ficar, não tenho dinheiro, então não posso fazer. Peraí, faça escolhas adequadas. Você vai escolher um curso de alemão, um curso de inglês, uma mentoria de tecnologia como essa, pesquisa. Pergunta para as pessoas que estão naquela comunidade. Pergunta para a pessoa que está fazendo aquele curso. Tem que pesquisar, porque você tem que investir corretamente seu dinheiro. Mas Exato. depois que pesquisou. E aí, E continua hoje, contando. e hoje em dia, a maioria dos cursos, principalmente online, tem uma lei, né? Regulamentação brasileira, principalmente se for no Brasil, que você tem 7 dias de garantia. Então, eu sempre falo pra galera, entra lá e testa por você, 7 dias você tem. E aí, se você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta. Eu faço isso pra caramba, eu consumo cursos de investimento, eu compro, testo e vejo se é para mim. Enfim, hoje tem um leque de opções, né, que a pessoa não precisa cometer os mesmos erros que eu cometei. Compartilhando aqui um pouco do que eu fiz, do que eu cometi, né, para contar a minha história e justamente ajudar as pessoas a não cometerem esses erros. Mas aí consegui passar por uma entrevista e por mais irônico que pareça na área de programação, que não precisa realmente, a maioria das vagas não precisa de alemão para você trabalhar. Eu não trabalho falando alemão, nunca trabalhei, mas a minha primeira vaga foi para uma empresa pequenininha, com 8 pessoas, só alemão, que eu escutava alemão o tempo todo, eles falavam inglês comigo, eles eram bonzinhos de falar inglês comigo. Então, o pouco que eu sei de alemão, vamos falar que eu sei, sei lá, no máximo, aí um A1.2, A2. No máximo, assim, pedir uma comida, falar, entender um pouco, foi por causa dessa imersão que eu tive lá dentro também, porque eu entrei numa empresa só com alemão, fiquei lá 1 ano e meio, eles falavam alemão, inclusive, no primeiro dia que eu cheguei na Alemanha, dia 11 de junho de 2018, se eu não me engano foi uma segunda-feira, sentei lá, eles têm uma reunião semanal que é 2 horas entre eles e todos os desenvolvedores participam e tal. Só que é em alemão. Foi meu primeiro dia na Alemanha. Meu inglês já era um pouco quebrado. Eu fiquei lá 2 horas. Tipo, nossa, ferrou, né? Mas é engraçado porque como era o meu sonho, eu estava vivendo um sonho de pisar fora do Brasil, de conseguir trabalhar para uma empresa estrangeira. Por mais que isso hoje em dia é um baita de um desafio, o meu sonho me blindou desse desafio. Falou, pô, olha que legal. E me começou a me mostrar como oportunidade aquilo. Então, por isso que é tão importante você correr atrás dos seus sonhos, porque às vezes as coisas que talvez, né, poderia te incomodar, poderia ser ruim, assim, digamos assim, o seu sonho ele vai blindar você, o seu porquê, o seu motivo, ele vai blindar você de tudo isso. Se você tiver um motivo fixo, né, você vai passar por esses desafios vendo até como oportunidade. Fiquei 1 ano e meio nessa empresa, mais ou menos. E depois fui para uma empresa que eu acho que não sei se você conhece, chama Shared Now, de aluguel de carro na rua. Então você é como se fosse alugar patinete, bicicleta, você pode alugar carro lá na Alemanha. Então você usa o aplicativo e aluga uma BMW, uma Mercedes, um Mini Cooper, era esses os carros que eles tinham na frota lá. E aí trabalhei nessa empresa por 2 anos e meio. Depois voltei para a área de fintech, de finanças, né? Fui trabalhar na Trade Republic, que foi a última empresa antes do Spotify. Então, olha só, eu troquei já 4 vezes de empresa nesse tempo na Alemanha. E fazem 6 para 7 meses que eu estou no Spotify, mais ou menos. Então, essa foi um pouco da minha trajetória da Alemanha até hoje no Spotify. Isso também é uma coisa bem legal dessa sua trajetória, porque indica também essa questão de você se candidatar e qualquer vaga que você conseguir na Alemanha, vá, né? Qualquer vaga que você Com conseguir, não só certeza.
Europa, né? Às vezes você qualquer vaga que você conseguir na Europa, vá, porque estando na Europa fica muito mais fácil de você, inclusive, conseguir outro emprego, mudar de emprego e ir galgando ali sua carreira pro lado que você quer, né? Com certeza, eu fui para ganhar menos. Eu falei que eu ganhava lá em 2017, 17 mil reais no Itaú. Era um bom salário, tinha PLR, tinha uns negócios assim bem bons na época ainda, pô, no Brasil. E aí eu fui para ganhar 42 mil euros por ano, né? Então deu uns dois e pouquinho ali por mês. O que em 2018 era um salário que até dava para ficar bem ali na Alemanha, bem assim, né? Era um pouco apertado porque aí eu pagava já mil euros de aluguel, enfim. Eu fui para me apertar mesmo. O interesse era pisar na Alemanha, ganhar experiência e depois trocar para uma outra empresa, né? Então, acho que sim, vale a pena. E falando sobre emprego no geral, eu acho que a Alemanha, hoje, no meu campo de visão, na minha experiência que eu tive, é o país que está mais aberto da Europa, tá? Pelos que eu entendi, assim, de Espanha, de Portugal, Itália. Portugal acho que também está um pouco mais. Mas a Alemanha é o que está mais aberto em relação a, tipo, eles não pedem diploma para você ir para lá, então você não precisa comprovar diploma. Inclusive, eu tentei validar o meu diploma de análise e desenvolvimento de sistemas, não foi validado na Alemanha, eles não reconhecem como nível superior, então eu fui como se eu não tivesse. A única coisa que eles pediram, então, me manda seu currículo aqui para mostrar que você tem alguma experiência nisso. E eu mandei, deu certo. E acho que, se eu não me engano, há 2 anos atrás, foi acho que mais ou menos há 2 anos, eu fiz uma mentoria é, em grupo, porque eu fui testando minha mentoria que eu tenho hoje, eu fui testando em grupos pequenos, assim, né? E uma delas eu fiz com um grupo de 10 pessoas para falar sobre o processo seletivo internacional. E dessas 10 pessoas, uma pessoa que fez migração de carreira de jornalismo para programação, ela é programadora Android, com 2 anos de experiência apenas no Brasil, 2 anos, ela conseguiu um emprego na Delivery Hero, que é uma empresa na Alemanha. Na primeira entrevista, ela fez uma entrevista, passou com um salário muito melhor do que quando eu fui também. Mas Opa, deu uma travadinha. Vamos esperar ele retornar aí. Porque o cara tá viajando, né, gente? O cara tá na Grécia, então realmente não tá aí na melhor internet possível. Mas a gente vai continuar falando aqui. Eu tô muito interessada em saber em relação à migração de carreira, né? Que eu vi que voltei. tem. Tô, tô muito interessada em saber em relação a isso, essa questão de migração de carreira, porque o que a gente pode falar é, se você é programador, já tem uma formação em programação, já tem alguma experiência, e você quer ir para a Alemanha para a área de TI, é só você aprender como se candidatar, ter vontade de fazer, melhorar o seu inglês, e vai dar certo, assim, né? Não tem muito jeito de dar errado. Mas vamos falar de pessoas que não são da área ainda de TI, não são programadoras e pensam em fazer essa transição, porque uma das coisas muito importantes é que muitas vezes a profissão que a gente tem no Brasil não é uma profissão que nos permite ir para a Alemanha facilmente, né? Tem muitas profissões que não Uhum. nos permitem. Então, uma das possibilidades para você ir para a Alemanha é fazer uma transição de carreira que vai te abrir essa oportunidade. Como é que é isso? Assim, quanto tempo você acha que a pessoa poderia fazer essa transição para ter essa oportunidade? Quanto tempo ela vai ter que estudar? Como é que indicação você dá nesse sentido? Ótima pergunta. Bom, eu acho que depende de pessoa para pessoa, né? Nunca vai ser, esse é o tempo e é isso. Eu estava contando antes de travar que a experiência dessa menina com 2 anos de experiência no Brasil, que migrou de jornalismo para programação e conseguiu na primeira vaga, primeira entrevista, ela conseguiu o emprego e veio para a Alemanha, com um salário quase o dobro do meu, quando eu vim. Isso é importante frisar porque a mentoria, porque aquela questão de você conseguir muito mais rápido, né? Agora, de novo sobre mindset e depois eu falo sobre processo em si de migração, né? Tem muita gente que fala, para ele é fácil ou para essa pessoa é fácil porque já tem experiência. Então o que eu quero dizer com isso? Se essa, se a ter a experiência é a solução, por que você está enxergando como um problema? Porque você fala que para você é um problema isso. Mas se aquilo lá, se a experiência é a solução, vai atrás disso, porque é a solução que você precisa para conseguir, então, mudar para a Alemanha e viver seus sonhos, né? Tudo isso. Então, agora, sobre esse ganhar experiência, uma das coisas que tem dois tipos de pessoas hoje que tá começando a estudar na área de programação, né? A pessoa que vê as dificuldades de aprendizado, de entrar na área e reclama. Fala, não, a área está saturada, não tem vaga,
tem muita competição e só reclama. Isso para a vida, né? Tem muita gente que faz isso também. Uma que eu acho que a área nunca vai ser saturada, né? Porque a evolução humana hoje ela depende muito sobre a programação, porque tudo que tem de avanço tem tecnologia. Antigamente, sim, inventou o fogo, o, a luz. Hoje a invenção tem programação, 5G, né? Robô, e tudo tem programação por baixo dos panos. Então, não tem como saturar uma área que o ser humano depende disso, né? Tem uma notícia que saiu recentemente que estima-se que serão abertas 530 mil vagas no Brasil. Faz 2 semanas que a Globo postou isso. E não vai ter profissional para preencher isso. Então, às vezes a pessoa se pega nessas dificuldades que realmente existem. Não é fácil você entrar para a área de programação. Realmente você precisa comprovar a experiência. Mas não se apega nisso. Se apega na solução. Então, como que eu vou conseguir isso? E aí é o segundo grupo de pessoas que está conseguindo. Ó, o pessoal da DevSpace na área, Rock é bravo, dele, o pessoal da comunidade. Então, se apega a como que você vai conseguir experiência. Uma das coisas que eu tenho visto hoje muito interessante para justamente a pessoa, enquanto está estudando, ter um retorno na área de programação, e isso vai ajudar ela a não se frustrar também, porque a pessoa investe tempo, investe dinheiro, se não vier um retorno, ela acaba se frustrando, é o que acontece, né? Você falou, dá para aprender inglês? Sozinho dá, em 1, 2 anos, 3 anos. Só que muito provavelmente você vai se frustrar, porque você não vai continuar 3 anos sem ter resultado, entendeu? Então, para você ter resultado hoje com programação e conseguir ganhar experiência, projetos freelancers, ao Rodrigo também, eu do DevSpace, projetos freelancers é uma ótima opção. Né? Tem aluno do DevSpace, que é a comunidade que eu tenho, que simplesmente começou a falar para as pessoas, estou aprendendo programação, colocou no LinkedIn, mudou tudo. As pessoas, você consegue fazer um aplicativo para mim? A empresa dele atual perguntou para ele, a gente tem um projeto aqui de um aplicativo que a gente queria fazer, será que você não consegue? Então, ou seja, você primeiro cair de cabeça nisso, eu quero fazer essa migração, tem uma frase de um filósofo, não, eu sou muito ruim de nome, mas basicamente você leva o tempo que for para você escolher o que você tem que fazer, mas assim quando você escolher, não existe, não volte ante nenhum pretexto, né? Então é mais ou menos isso. Quando eu quero aprender programação, decidiu, cai de cabeça naquilo, vai para cima, e eu acho que com isso em mente, eu colocaria aqui no máximo de 6 meses a 1 ano que você está dentro da área de programação. Claro que com todas as constâncias de um direcionamento, uma pessoa mais experiente, né? Fazendo você conseguindo se expor mais no LinkedIn, por exemplo, aparecer, fazendo projetos práticos, não adianta só você ficar fazendo aulas ali para sempre, porque a maioria dos cursos hoje você fica só estudando ali para sempre. Enfim, com essas constrantes, eu colocaria um tempo de 6 meses a 1 ano. Não é muito tempo, né? É muito. Os 6 meses Não, a migração da sua vida, porque é isso, né? As oportunidades se abrirem dessa forma, é incrível. E olha, gente, eu falo como pessoa que, além de professora, né? De inglês, de alemão, de ter as nossas escolas, a gente tem uma empresa e a gente trabalha com muitos programadores, né? A gente tem a nossa equipe de TI e eu vou falar que não é fácil achar bons profissionais de TI. A gente fica buscando ali, a gente procura muito para achar as pessoas para estarem do nosso lado, desenvolvendo as tecnologias que a gente tem desenvolvido aí. E isso significa que não está saturado, está longe de estar saturado. Assim, se eu procuro, que sou eu, que nem preciso, não sou nenhum Spotify, não sou nenhum Google, fico louca procurando profissionais de qualidade para estarem junto comigo, é porque assim, tem oportunidade e muita oportunidade. É realmente a área que se eu fosse hoje, se eu fosse recomeçar, né, sei lá, se eu fosse decidir, eu quero recomeçar, seria com certeza a área de TI. É uma área que eu. E é incrível, porque programar tem um superpoder, né, Rock? É uma coisa incrível. Você consegue é, criar. O que tiver na sua cabeça é uma loucura. Tipo, é realmente um superpoder de criar soluções para os outros. E todo mundo está querendo solução, né? Então, é realmente. exato. E é uma área que eu admiro demais. O que você diria que são habilidades e conhecimentos valorizados pelos empregadores da Alemanha, por exemplo? Se você fosse indicar um caminho para a pessoa começar a galgar, né? Porque programação é uma área enorme. Tem programador especialista de milhão de coisas, milhão de linguagens, em partes da linguagem, e assim, é gigante, né? O que Uhum. que você indicaria para a pessoa começar em relação ao que é valorizado ali na Alemanha?
Ótima pergunta. Deixa eu refletir sobre isso. É, bom, existe alguns prazos aí, né? Curto, médio e longo prazo. Eu acredito que quem está inicializando hoje, iniciando na área de programação, começar com o mindset de que você é um engenheiro de software, independente de qual tecnologia que você vai utilizar. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu queria muito aplicativo Android, queria muitos, mas eu não comecei com aplicativos Android. Eu comecei a fazer, inclusive, era uma coisa muito que só existe no Brasil, eu acho, que era uma tecnologia para o Banco Bradesco, para o sistema do Bradesco e uma consultoria que eu trabalhava lá chamada Capgemini. Então, algo muito específico. Mas eu continuei tentando o desenvolvimento Android, porque no longo prazo, né, eu enxerguei isso como uma oportunidade. Eu acho que hoje, né, se falado sobre várias áreas que existem na área de programação, tem seus prós e contras cada uma, né, eu vou tentar dar uma resumida aqui, né, então, por exemplo, tem desenvolvimento web, que é a pessoa que faz sites, né, vai fazer o site ali e tal. Hoje você consegue ter um retorno rápido, porque qualquer pessoa, qualquer empresa, pessoas, influencers que tem infoproduto, precisa de sites, precisa de coisas assim, você consegue ter um retorno rápido com isso, tá bom? A curva de aprendizado, às vezes, se você for fazer sites já prontos, templates, essa coisa, ela é muito menor, você consegue ter um retorno com isso. Na carreira do programador, do engenheiro de software, hoje eu vejo desenvolvimento Android como uma das áreas mais promissoras, assim, ainda assim, né? Uma das áreas que tem mais estabilidade dentro da área da programação. Se é que existe estabilidade em profissões, é que eu acho que, assim, empresa é empresa, funcionário é funcionário, mas, assim, dentro da área de programação, eu acredito que desenvolvimento Android é uma ótima escolha, principalmente para o longo prazo. E o motivo a gente está acostumado a falar de desenvolvimento Android pensando só em aplicativos. Ah, tem aplicativos e de celulares, né? Mas devices Android, a gente tem eles na esteira, em bicicleta, em relógio. Essa empresa que eu mudei para trabalhar na Alemanha era uma empresa que só tinha tablet, não tinha, o aplicativo não era no celular, o aplicativo era no tablet. Então, eu só tinha programador Android nessa empresa, não tinha iOS, porque a gente só usava tablet, que era que ficava na parede, era de Smart House. Então, você entrava na casa, você conseguia configurar as paradinhas da casa, era bem legal. Enfim, então eu acho que tem muito mais oportunidade. Muita gente começou a olhar, hoje você olha nas vagas do LinkedIn de desenvolvedor web, full stack, tem muita gente que se candidatando, então tem muita mais concorrência, muita gente começou a olhar para isso. Um, porque poucos influencers falam sobre desenvolvimento, existem poucos influencers de desenvolvimento Android, pouquíssimos mesmo, então poucos influencers falaram sobre isso, muitos falaram sobre web, porque era a especialização deles, então muita gente foi para web. Muitas empresas focaram em web de cursos também, porque que eu te falei, você tem um retorno muito rápido, às vezes, ali rapidinho, faz um negocinho e tem um retorno com o web. Meu primeiro projeto freelancer foi um site web, então você precisa ter noção. Então eles focam lá, eles focam no que eles querem entregar para a pessoa ali rápido, não interessa, não pensa muito, né, na carreira, na pessoa, no sucesso do cliente. Um dos valores do DevSpace, um dos primeiros valores que a gente tem do DevSpace é que nós somos fissurados no sucesso dos nossos alunos. A gente quer que o aluno ganhe dinheiro o mais rápido possível, mas que também no longo prazo ele consiga, né, ter uma carreira de sucesso. Então eu acho que desenvolvimento Android é uma área que poucas pessoas estão olhando hoje, se comparar com as pessoas aplicando. Às vezes você vê vaga de desenvolvedor Android que tem 6 pessoas aplicando para a vaga, que é pouquinha gente. É, a curva de aprendizado, ela é uma curva de aprendizado um pouco menor ainda se comparado com o web, porque o web tem várias tecnologias que você tem que aprender. E a barreira de entrada é um pouco menor do que iOS, porque iOS você precisa ter um MacBook. A gente sabe que no Brasil você comprar um MacBook ele é bem caro. Então tem um viés meu, porque eu sou desenvolvedor Android, minha carreira inteira foi em cima disso, mas eu recebo vaga semanalmente, eu vejo, eu dou uma pesquisa de mercado também para o próprio DevSpace, então acredito hoje que a linguagem de programação para você desenvolver para Android é a linguagem chamada Kotlin, tá bom? Então, eu acho que Android e a linguagem de programação Kotlin, você consegue fazer outras coisas também além de Android. Então, acho que é uma ótima oportunidade para quem quer começar. Excelente. Ó, isso aí já Falei, foi ouro, gente. falei bastante coisa. Não, isso aí é sensacional. E qual que é a média salarial? Sei que você não pode falar seu salário da Spotify. Eu acho que eu já ouvi você falando sobre o salário da Eu já Spotify. falei um monte, mas agora eu não posso mais. Eu fui bloqueado. O pessoal ainda pirava, falava que você estava mentindo, né? Rolava isso, mas Falaram. não é possível que você ganha isso e tal.
Eu lembro dessa polêmica no seu Insta. Mas vamos falar Sim. de média. O que você diria que é média, assim, salarial de TI? Porque tem gente ganhando dois, igual você foi, você estava ganhando dois, que é bem Uhum. pouquinho, né? É o mínimo do mínimo que você pode ganhar como programador, deve ser tipo isso, né? É Mas isso. É, eu acho que sim. falar de média. Olha, eu acho que assim tem bastante conteúdo na internet. Se eu pesquisar pesquisas salariais, inclusive saiu um recentemente sobre isso, entrevistou 17 mil programadores no Brasil sobre salários, então foi bem interessante. Tem um site chamado Glassdoor que você pode pesquisar sobre ele, e ele chama Glassdoor porque eu uso ele. Ele é porta de vidro. Então você quer saber como uma empresa é, se ela é boa, se ela não é, e os salários dentro dessa empresa. Então você tem que colocar o seu salário lá para você ver o das outras empresas. Então, os programadores eles vão lá e colocam essas informações, porque aí você está mudando de empresa, quer saber da próxima empresa, né? Pesquisa o salário para negociar. Então, é muito confiável esse Glassdoor também. Lá também tem médias mais ou menos. Da Alemanha, eu chutaria mais ou menos pela minha experiência de amigos meus que eu mentorei que estão na área hoje, de nível júnior e pleno e sênior, porque existem alguns níveis, né, na área da programação, você nunca ouviu falar. Então, e o que é mais interessante é que esses níveis, eles em 5 anos você consegue passar por esses níveis e alcançar o maior nível. Então tem isso também na área de programação. Depois que você entra, o retorno é muito rápido, né? Então, eu tenho 30, 40 anos, será que eu entro para programação? Aí que faz bastante sentido também, porque qual área que vai ter um retorno em 5 anos para você atingir o topo da área, ser um sênior? Claro que com todo o direcionamento correto ali. Mas enfim, eu chutaria que mais ou menos para um júnior hoje, né, na Alemanha, está em torno ali de uns 25, 35 mil euros por ano, né? Eu falo por ano, aí na Alemanha é sempre por ano, né? Um pleno, que um júnior é o cara que está começando, beleza, ele tem uma certa experiência, ele conseguiu entrar na área, né? Ele não é o cara que sabe nada, porque hoje em dia a regra subiu para você começar na área. Você tem que provar um pouquinho que você sabe um pouco da tecnologia, que você sabe algumas coisas. É o que eu ensino no DevSpace, inclusive, para a galera já você conseguir, né, se destacar e ser contratado. Então, é um cara que, beleza, ele talvez não tenha experiência em empresas, mas ele já sabe programar, já estudou e por aí vai. Então, é do 0 a 2 anos, mais ou menos, um júnior ali. Pode ser menos, pode ser mais. Então ele vai ficar aí de um salário de 25 a 35 e todo ano ele começa com 25, mas no próximo ano ele já pode negociar o salário um pouco mais, então não é que fica fixo aquilo. Anualmente a gente recebe aumento praticamente. Um pleno, que é de 2 a 4 anos mais ou menos, né? Tá entre um salário aí, a gente já pode jogar uns 42 por aí, até uns 70 mil euros por ano. Isso é o que eu tenho visto dos meus amigos que são plenos hoje, pessoas que eu mentorei que estão na área de programação. E um sênior aí também não tem muito limite, né? O sênior ele vai de, sei lá, 80 a 120, 140 mil euros por ano. Isso depende muito de empresa para empresa. Nossa, excelente. Incrível. Fala um pouquinho dessa carreira, porque essa carreira é igual para todos os países, assim, é uma coisa internacional, da gente falar de júnior pleno e sênior, né? Então, Isso. assim, não transfere de país a país, ou transfere. Por exemplo, se eu já sou um, um pleno no Brasil, eu consigo transferir a experiência? Talvez sim, né, na verdade. Enfim. Consegue, exatamente. Eu acho que assim, ela pode mudar de empresa para empresa, mas não de país para país. Então, por exemplo, um sênior sei lá, um sênior na Chernow, que era onde eu era sênior lá, não significa que ele é um sênior no Spotify, no Google. Às vezes a régua é mais alta, entendeu? Inclusive, eu passei como sênior no Spotify dominando técnicas de entrevistas, mas geralmente quando você sai de uma empresa que a gente chama que não é uma Big Tech, não é um Facebook, Google, Amazon, Spotify, e vai para uma empresa que é uma dessas, geralmente eles colocam você um nível abaixo, né? Justamente porque lá a regra é um pouco mais alta. Eu consegui passar como sênior porque eu domino as técnicas de entrevista e sou bom tecnicamente, já sabia como negociar tudo isso. Então, pode ser que varia de empresa para empresa, mas não de país para país. Você pode Uhum. sim sair como pleno do Brasil e até ser de sênior para uma outra empresa fora do Brasil, né? Se for uma empresa menor, principalmente, entendeu? Então depende muito de empresa para empresa isso daí. E além do conhecimento técnico, que obviamente você precisa, quais outras habilidades você diria que são valorizadas, por exemplo, pelos empregadores alemães, assim, se existe, né? Assim, para um desenvolvedor? Existe outra Ótimo. coisa
óbvio que é o técnico, que é o mínimo que você tem que saber, né? Fazer seu trabalho. Além disso, o que mais que é valorizado? Muitas das pessoas que são mandadas embora, que são poucas, né? Porque, na Alemanha existem várias leis para cobrir a pessoa de ser mandada embora e por aí vai. Mas as pessoas que eu vejo, que poucas, né, pessoas, quando eu falo muitas, poucas pessoas que eu vi, mas a maioria das que foram mandadas embora na área de programação foram mandadas embora por soft skills, que a gente fala. Não é porque a pessoa não é boa tecnicamente, não é porque ela não sabe fazer o código. Mas hoje em dia, o programador, ele é um cara técnico, mas ele não trabalha sozinho, trabalha num time que a gente chama de time cross-funcional. Inclusive, esse modelo de squad, de times cross-funcionais, foi copiado do Spotify para todas as empresas de tecnologia hoje. Então, é bem interessante. Mas, então, eu trabalho hoje com uma pessoa de produto, eu trabalho com uma pessoa de design, que elas não sabem de código, entendeu? Então, a comunicação, ela tem que ser uma coisa muito, muito boa entre um programador e uma pessoa técnica e uma pessoa não técnica. Outra coisa, né? A gente tem ali datas estimativas de entregas, flexibilidade pra caramba. Então, pô, eu posso. Essa manhã eu não consigo trabalhar, mas eu vou esticar um pouco mais no final do dia, ou vou trabalhar de casa. Eu poderia estar trabalhando na Grécia aqui, mas eu decidi, claro, estou na Grécia, vou pegar férias 100% para aproveitar. Mas já fui para outros países trabalhando e por aí vai. Então, tem essa responsabilidade, né? Ter essa comunicação aberta, essa transparência, eu acho que é uma coisa que é muito importante. Isso, basicamente, se você for ver bem, é um amadurecimento, é uma pessoa adulta. Inclusive, uma vez eu vi uma vaga do LinkedIn que era assim, tinha os benefícios e tal, e um dos benefícios era, a gente trata você como adulto. Eu falei, caramba, tá isso daqui na vaga? Como assim? Eu falei, faz sentido pra caramba, porque assim, pensa bem, se você tem essa confiança que a empresa te trata como adulto e você é um adulto, você fala, pessoal, eu não estou sentindo bem, ou preciso resolver um negócio, mas amanhã eu entrego a parada. É adulto, tá falado, tá comunicado, tá tranquilo, entendeu? Então, eu acho que, inclusive, isso é legal porque as pessoas que vieram de outras carreiras têm essa experiência, têm essa comunicação, entendeu? Às vezes, a pessoa que começou na área de programação não tem muito, fica ali só na parte técnica. Então, as pessoas estão dando muito valor para pessoas que estão fazendo migração de carreira. Olha, incrível. Muito bom. Mais uma pergunta. Tem alguma cidade específica na Alemanha onde tem mais oportunidades de emprego? Eu vejo muita gente em Berlim. Meus alunos estão todos em Berlim. Assim, É, e a grande maioria. Berlim. Em Stuttgart também tive alguns em Stuttgart. Mas não sei, se você indicaria assim, alguma cidade específica, vamos dizer que a pessoa está indo ainda sem emprego, porque tem gente que vai assim também, né? Vai como tem a cidadania e fala, eu vou e vou arranjar um emprego lá. Tem alguns polos assim que você indicaria? Eu acho que Berlim, principalmente, a gente vê que o aluguel de Berlim está aumentando muito, né? Assim, 2017, 2015, 2017, a gente chamava Amsterdã de Appsterdã, porque muitos desenvolvedores de apps foram para Amsterdã. A gente viu um boom, virou um negócio de tecnologia lá. Eu vejo que Berlim, nos últimos 2, 3 anos, está acontecendo muito isso. Então, tem muita gente indo, inclusive aumentou muito o aluguel por causa disso, os altos salários da área de TI, a pessoa consegue pagar, e aí vai e tem que mudar para lá, porque aí a empresa está lá e por aí vai, né? Então, acabou aumentando até interferindo nessa questão do aluguel da Alemanha. Então, acho que Berlim é uma boa, porque Berlim também você consegue falar inglês, tanto na cidade quanto a maioria das vezes você vai falar só inglês na sua empresa. Stuttgart, talvez tem gente de lá, mas já escutei que às vezes você precisa saber um pouco de alemão até lá, É. entendeu? Até mesmo na empresa. Então, talvez isso seja uma barreira. Munique também é uma boa, parece que tem bastante. Tem amigos meus que moram em Munique, também tem bastante vaga lá. Munique paga melhor do que Berlim, mas também o custo de vida é um pouquinho mais alto. Então eu falaria ali, nas duas primeiras seria Berlim e Munique. Duas cidades com aluguel bem alto. A pessoa vai se deparar, olha, eu acho que são as duas cidades da Alemanha que estão com o aluguel mais alto. Não, Stuttgart também, o aluguel É, lá, né? nossa, Olha Berlim lá. aumentou muito, Berlim aumentou muito. Eu tô com o mesmo aluguel desde 2019 e agora eu tô mudando de Berlim. O Spotify tem uma política de working from anywhere, então eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, né, por alguns dias, mas tem vários países onde eu posso morar, né? Então eu estou escolhendo aí um próximo país para mudar, estou em processo de transição. Pode morar? Oi? Eles te dão uma lista
dos países que você pode morar, não pode ser qualquer um, não. Deve ser por causa de imposto, de... Deve ser por causa de imposto. É, não, não é qualquer um, mas é uma bela de uma lista. E ter essa flexibilidade, pô, é muito bacana, porque, assim, às vezes você não se adapta, ou, sei lá, eu fiquei 5 anos na Alemanha, sou muito grato, aprendi muito. Se não fosse a Alemanha, muita coisa não teria acontecido na minha vida. Mas a gente decidiu sair de lá e é muito legal ter essa possibilidade de, pô, trabalhar numa área que a empresa te dá uma lista de países para você morar e eles ainda estão fazendo todo o processo de visto, de coisas assim, então é bem bacana. Você chegou a ir para Portugal, não foi? Para dar uma testada? Foi para testar? Gostei, gostei muito de Portugal, sim. Foi para testar e quase fiquei lá em Portugal, mas infelizmente não está na lista, não está na lista dos países que podem. Ali eu posso Espanha, posso Itália, posso Alemanha, são vários da Europa ali. Né? Eles estão vendo assim, de abrir Portugal, então provavelmente eu fique na Espanha, bem pertinho ali de Portugal. Esse é o Eu plano. morei em Portugal 2 vezes no Porto. Nossa, que lugar maravilhoso. Morei lá também por É causa do muito mestrado. bom. Mandava gente para uns lugares diferentes. Eu fiquei... Era 6 meses na Itália, em Palermo. Não vai para lá. 6 meses. É ótimo para viajar. É igual Para aí, é viajar. lindo. É tudo azul. As praias... Aliás, indicação. Ir para Palermo fazer... Dar a volta na ilha, assim. Não sei se vocês dirigem. Mas é uma das viagens mais lindas que eu já fiz na minha vida. É lindo, lindo, lindo. Mas para morar é uma confusão. Deus do céu. Mas no norte da Imagino. Itália. E aí a gente fazia Portugal, Itália, Alemanha e Portugal de novo. Esse foi o meu mestrado. E nossa, o Porto é um lugar maravilhoso. Eu Eu amo. tenho gostado muito. Eu fiquei lá um tempo. Tem alguns amigos meus que eu fiz aí por causa do digital, né? Cheguei lá, conheci mais pessoas também incríveis que produzem conteúdo e parece que vai virar um hub também de nômades, é bem interessante. Então eu tô olhando bastante para Porto ali. Eu tenho essa limitação hoje, que também não é ruim. Eu poderia ficar ali na Espanha próximo e dar umas visitadas ali quando eu precisasse, que é mais ou menos o plano que eu tô em mente aí. Então ter essa flexibilidade, né, com a área de programação, e eu sinto que hoje eu não vivo para trabalhar, né? Eu trabalho, eu não, eu trabalho justamente para conseguir viver. Então, eu tenho essa flexibilidade. Pô, é o trabalho, eu tenho que fazer, eu entrego, eu sou um adulto, eu dou o meu máximo no meu trabalho, mas eu tenho a minha vida. E meu trabalho possibilita eu conseguir ter a minha vida. Então, isso é bem bacana. E também você não vai ficar reclamando, pensando, não dá para ir para Portugal, né? O negócio te deu a oportunidade de você trabalhar em um monte de países. Não, Então, e aí exato. eu fui a Madrid umas 5 vezes. Eu adoro aquele lugar. Nossa, que energia que aquele lugar tem. Na rua, Madrid não dorme, não. 4 horas da manhã, lotado de gente na rua. 5 horas da manhã, lotado de gente na É, rua. eu Normal sou viver. velho, eu durmo cedo. Eu também, mas é porque eu tinha que pegar o ônibus para ir embora, que era cedo, e passava, assim, a todas as vezes. E assim, é gente normal vivendo, entendeu? Não é tipo 4 horas da manhã todo mundo fazendo festa, não. É gente normal, andando na rua, vivendo. É uma cidade totalmente diferente, assim. Qual cidade da Espanha você está pensando aí? Já escolheu? Olha, tem duas, né? Valência, praia ali é bem bonito e Vigo, que é bem pertinho do Porto. Então acho que justamente porque a gente acabou de comprar um apartamento no Porto, ele está em construção ainda. A gente ainda não sabe como que vai ser, se a gente vai para lá nos finais de semana, se a gente vai botar para alugar, como que vai ser ainda. Mas enfim, a gente viu essa oportunidade e decidiu investir lá porque a gente está vendo uma boa oportunidade. Então, provavelmente, talvez Vigo, que é bem pertinho do Porto, é uma também praia, ele é bem interessante. Falaram sobre Barcelona, tenho amigos meus em Barcelona, já estive lá, mas não foi, também não. Barcelona não é muito minha praia, não. Sei, tem alguma coisa ali que não é minha preferida, não. Prefiro muito mais Muito Madrid. cheio, eu pego o táxi lá, os caras tentam me enganar, sabe? Tipo, foi umas experiências assim, muito caro, achei caro até, então, sei lá, o pessoal que gosta de Barcelona, desculpa, é uma opinião minha aí só, mas é isso. Eu também. Às vezes as pessoas falam, Barcelona é muito mais legal que Madrid, né, e tal, porque eu falei que eu amo Madrid, aí eu fui para Barcelona e falei, não, né, não, achei também muito, muito turístico demais, mas num sentido negativo, de ser enganado, de você ter que É, estar sempre prestando é, atenção, que é uma coisa que você não vive em outros lugares na Europa, assim, no geral, né? Vive em... Bom, exato. voltando aqui pro nosso papo
de tecnologia. Deixa eu pensar mais uma pergunta boa aqui. Desafios. O que você diria que foi seu maior desafio depois que você chegou na Alemanha, né? No sentido, depois que você já conseguiu a vaga. O que você acha que é um desafio grande para os estrangeiros quando eles vão para trabalhar na Alemanha? E aí, né, também vamos para a solução, né? O que você sugeriria para a Top. gente superar esse desafio aí que você for citar? Tem pergunta que a gente precisa pensar e quando fala de desafio já vem na mente, porque é coisas que eu passei, então é bem rápido assim. Eu acho que o principal para a pessoa que vai morar fora do Brasil e trabalhar com aquilo, o maior desafio com certeza é o idioma, independente que seja o inglês, porque era o meu caso, eu tinha que falar inglês. Mas ainda assim, você saber se expressar, às vezes até para você crescer na carreira e conseguir facilitar reuniões e sentir a vontade falando, foi um grande desafio, assim, tipo, nos primeiros 2 anos, para eu me sentir tranquilo falando inglês, assim, conseguir virar a chave mais rápido. Então, tinha às vezes que eu estava em reunião que eu queria dar um pitaco, falar alguma coisa, mas me faltava até a confiança em falar. Então, com certeza, eu gastava muito mais energia no idioma do que trabalhando na parte técnica, que isso eu já dominava. Isso daí é uma coisa muito importante, que não é só na área de tecnologia, né? Mas em qualquer área que eu tenho, os meus alunos têm. Gente, muitos e muitos meus alunos já estão na Alemanha, né? Foram a partir do clube de alemão, por exemplo, ou conheceram o clube de alemão da Alemanha. E essa sempre é a sensação, porque você começa a se frustrar porque você não consegue É. comunicar o que precisa. E aí tem uma outra coisa que é muito interessante, que é o seguinte, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa relativamente inteligente no Brasil. Posso dizer isso? Chegava na Alemanha, eu parecia uma porta, porque eu não conseguia comunicar as coisas que eu queria comunicar. Então, assim, eu não tinha o respeito das pessoas que eu tinha no Brasil. Porque eu acho que no Brasil, quando você é um bom comunicador, qualquer língua, quando você é um bom comunicador, consegue comunicar os seus pensamentos, as suas lógicas, as suas opiniões, muito mais fácil as pessoas começarem a te respeitar. Quando você chega num lugar que você fala a língua toda quebrada e que é muito difícil as pessoas te respeitarem. Depois elas vão te respeitando pela coisa técnica, mas demora mais tempo para você convencer as pessoas do tanto que você é bom nisso ou naquilo, porque você não consegue comunicar com a mesma destreza, né? E isso é frustrante. Para além, é claro, É do fato isso. de conseguir comunicar o óbvio ali. Às vezes você está numa reunião, você sabe a resposta do problema e você não consegue falar. E quando você fala, às vezes as pessoas não ouvem com a seriedade que deveriam ouvir, também porque você está falando quebrado e na cabeça das pessoas já é tipo assim, não é uma opinião tão inteligente. Na cabeça das pessoas é essa chave que vira, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. E demorou um bom tempo, assim, para me sentir confortável. Abala a confiança, né? E aí, pô, tem uma série de coisas. A solução para isso é, assim que você mudar, pô, conseguir um emprego, principalmente tecnologia, que é mais fácil conseguir um emprego fora, porque tem uma porrada de vaga. Conseguir um emprego, por que eu quero dizer isso? Às vezes você não quer se preparar tanto no idioma e antes de ir, né? Consegue um emprego, vai, pisa lá, mas já foca depois na parte do idioma para você conseguir se sentir confortável, né? Igual você estava falando. Porque eu tive situações assim de reunião, eu querer falar, não falava, ou quando falava, realmente isso aconteceu inúmeras vezes nos primeiros 2 anos. Depois, claro, eu peguei um nível de inglês absurdo, muito mais rápido do que se eu tivesse no Brasil sem fazer aulas, porque eu não fiz. Né? No Brasil a gente não tem a oportunidade de praticar, então mudar realmente para um país onde você fala o idioma, onde você está imersivo ali, vai te dar vai acelerar muito, mas para você performar melhor, quando você chega no país, pega a aula porque faz sentido. É uma coisa que eu me arrependo de não ter feito. Perfeito. E tenha certeza também que não é você, que é só o idioma, porque às vezes É, a nossa fica abalada ali, você fica se sentindo para baixo, aí de repente você se lembrar quem você é, lembrar o que você é capaz de fazer. E eu sempre falo isso, pô, você tá fazendo muito mais que aqueles caras que estão ali. Muito mais, você saiu do seu país, tá trabalhando numa língua estrangeira, tipo assim, a sensação é que você é menos, mas na verdade você é muito mais. E quando você entende isso, aí seu poder é enorme. A hora que você entende que o que você está fazendo é muito mais do que aquela galera ali está fazendo e que o caminho que você galgou foi muito mais difícil e que você vai perceber que você, às vezes, é melhor tecnicamente, é melhor em diversas coisas que você... A gente tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? uhum. Quando você percebe as oportunidades
abre mesmo, porque você ganha autoconfiança e aí ninguém te segura, né? É isso mesmo. O brasileiro, principalmente o programador, ele é muito melhor do que isso que eu vejo da minha experiência, muito melhor do que os gringos, né? Tem, claro, tem pessoas muito boas aqui fora também, mas o brasileiro, ele programa melhor, ele tem um cuidado melhor. Quando ele sai do Brasil, a maioria das empresas gostam pra caramba. Tem empresas que eu cheguei que só tinha eu, depois contratou mais. Tem empresas que já tinha uma porrada de brasileiro porque a fama era boa, que brasileiro comunicativo, entrega, entende mais, entendeu? Então, a gente fez tanta coisa para sair do Brasil, igual você falou, né? Que a gente tem esse poder, a gente tem essa força de vontade para ir buscar. A gente está buscando sonhos, né? A pessoa está ali trabalhando normal no país dela, né? Normalmente. Ó, uma última pergunta aqui, que já bateu 1 hora e o Rock precisa aproveitar as férias dele. Ele já ganhamos demais 1 hora aqui, estamos atrapalhando as férias. Que isso? Uma última pergunta aqui, que eu acho que é importante. Como é que é a questão de aprender durante o trabalho? Porque você vai, por exemplo, para um trabalho sendo um júnior, Uhum. e aí você é júnior, obviamente, você não sabe tanta coisa assim, senão você não seria chamado de júnior, né? E aí, como é que é essa questão do aprendizado? São cursos que você faz, a empresa paga, ou você aprende com os sêniors, e como é que é essa troca? As pessoas têm geralmente paciência. Como é que é esse processo? Porque acredito também que quem está pensando em transicionar de carreira tem esse medo, né? Porque você começa um trabalho e fala, os caras estão esperando que eu saiba tudo, mas a minha sensação é que eu não sei nada. Então, como é que é essa questão? Existem várias fontes de aprendizado, né? Então, uma delas é você procurar cursos, procurar mentorias, ler artigos, praticar por fora do emprego, por aí vai. Uma empresa que contrata um júnior, ela deveria, falo deveria porque tem empresas que eu já vi que não fazem isso, normal também, contratou um júnior porque era mais barato, esperando um pouco mais dele. O júnior teve a oportunidade de entrar, vai para cima, abraça isso, busca conhecimento por fora e ganha essa experiência. Tá ótimo dos dois lados, né? Não é um bicho de 7 cabeças, porque hoje está cheio de conteúdo, cheio de pessoas querendo ajudar fora da sua empresa. Mas o perfeito seria, uma empresa que contratou um júnior, ela tem que deixar o sênior com um tempo bom para mentorar os júniors, né? Recentemente, na minha empresa anterior, o meu júnior, eu já saí de lá fazem 7 meses. O meu júnior, que eu digo, né? O cara que trabalhava lado a lado comigo, que era júnior, ele me marcou no LinkedIn me agradecendo pela mentoria dentro da empresa que eu fiz com ele, e ele foi promovido para pleno. Né? Então, e a gente tinha, assim, dentro da empresa, além de o trabalho que a gente tem mensal ali, sempre para entregar, um tempo para que eu parasse e explicasse para o júnior o que ele precisava saber para ele entregar a tarefa dele, por aí vai. Vai ter empresas que não vai ter isso, a empresa vai contratar o júnior porque quer pagar menos e o júnior vai ter que buscar isso fora e por aí vai, né? Isso vai acontecer. Mas olha pelo lado bom, eu trabalhei no Banco Neon na época, hoje o Banco Neon está muito mais estruturado, tem 600 funcionários por aí vai. Quando eu entrei tinha 15, tinha 2 pessoas só na área de Android, eu e o sênior. O sênior foi mandado embora, ficou só eu tendo que entregar todas as tarefas. Pô, fiz um monte de funcionalidade para o banco que tinha acabado de lançar, uma baita responsabilidade. Mas isso me ajudou a evoluir na carreira de uma forma que eu saí de lá, fiquei 2 anos e pouquinho no Neon, saí de lá como tech lead no Itaú. Então saí tipo de 3 mil que eu entrei no Neon, depois de 2 anos e meio eu estava ganhando 17 mil. Então tem essa oportunidade. Todo desafio é uma oportunidade de você aprender esse mindset de crescimento. Né? Mas, enfim, o júnior hoje, se ele entrasse numa empresa, ele deveria ter o tempo, o sênior deveria ter o tempo bom para conseguir mentorar esse júnior. E as empresas, geralmente, ela tem algo que chama Learning Budget, que elas te dão uma parte de dinheiro destinado ao seu aprendizado. Que você pode comprar cursos, livros, ir em palestras, eventos e por aí vai, que também, pô, isso daí na área de programação é incrível. Quando eu comecei a usar isso, eu falei, que área que tem isso? Eles estão me pagando para eu aprender, deixando no horário de trabalho para uma conferência em outro país. É bizarro, né? Mas tem isso, é bem comum na área de programação também. Fantástico. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena responder, porque você vai conseguir fazer uma ponte também com a sua mentoria. Acho que nós podemos finalizar assim, respondendo essa pergunta e você falando um pouquinho da sua mentoria também para as pessoas, porque acho que pode ser que elas se interessem. E a pergunta é da Dai aqui, e ela perguntou o seguinte: mulher, 42 anos, sem noção nenhuma de programação, vivendo e trabalhando na Alemanha. É possível a transição de carreira, na sua opinião? Eu acho que tem a ver também com a sua mentoria, né? Assim, você vai conseguir Tem fazer essa sim. ponte. Então, bora. Perfeito.
Como eu falei durante a live, né, um pouquinho, eu acho que a área de programação é uma área que tem muito retorno a curto prazo. Então, tipo, sei lá, 1, 2 anos, você consegue já ter um bom retorno trabalhando na área de programação. Em 5 anos, você já consegue atingir, 5, 6 anos, o topo da carreira de programador com ótimos salários ali. Então, eu acho que principalmente para pessoas que já estão fazendo essa transição 30, 40 anos, vale a pena olhar só por causa desse fato do retorno ser mais rápido do que qualquer outra área, assim, né? Se você sobre saber nada da área de programação, aí é onde vem o maior desafio das pessoas que estão começando a aprender hoje. A maioria das pessoas, elas querem aprender programação, elas vão sozinhas, tem muito conteúdo na internet, é diferente do desafio que eu tinha na minha época, que não tinha conteúdo na internet, elas ficam perdidas estudando várias coisas, estudando coisas que talvez não levam elas a ter um retorno com a área de programação, acabam desistindo ou levando muito tempo para ter esse retorno, que é os casos que a gente falou. Também a principal dica, por causa da 42 anos, né, que você citou, né, e do zero, a principal dica é procurar um lugar onde tenha pessoas estudando programação também, né, uma comunidade onde você possa trocar experiência com outras pessoas, não estude sozinha. Isso eu estou falando independente do DevSpace, né, eu vou falar que tem a comunidade do DevSpace que eu criei, que tem essas coisas, mas independente, para você, quero fazer, procura uma comunidade onde as pessoas estão estudando ali, fazendo projetos, estuda junto com as outras pessoas, que isso vai ajudar você a tirar dúvidas, trocar experiências, isso é muito valioso, mais valioso às vezes até de você ficar assistindo um vídeo na internet. Então, procura uma pessoa mais experiente que te dê um passo a passo. Esse é o mais importante também, porque não é sobre o tempo, quanto tempo você vai conseguir, né? Não é sobre a velocidade, e sim sobre o caminho, né? Sobre o percurso. Se você está a 200 por hora num carro que o destino vai ser um muro, você se ferrou. Você está super rápido, mas você se ferrou. Então, é mais sobre o caminho do que sobre a velocidade, né? Então, um caminho, um passo a passo, que você consiga estar sempre validando. A pessoa que está te mentorando mais experiente vai entender, olha, eu estou vendo que você precisa reforçar isso daqui, ou que isso daqui é o que pede nos requisitos das vagas, então essa parte é o que você precisa saber, né? E por aí vai te ajudar a economizar muito tempo e dinheiro no final das contas, tá bom? Então, uma comunidade com pessoas que estão estudando a mesma coisa que você trocar experiência, uma pessoa mais experiente para te dar um passo a passo, né? E acho que o terceiro eu colocaria um plano de estudo, uma organização para você gerenciar esse seu tempo. Você já trabalha, mora aí na Alemanha, já tem seu tempo ali já na semana já ocupado com algumas coisas. Você precisa muito ter um gerenciamento de tempo onde você consiga estudar, praticar e uma meta de, sei lá, em 3 meses eu quero ter ganhado meu primeiro dinheiro com programação fazendo tal coisa. Não sei ainda como isso, o mentor, uma pessoa mais experiente vai te falar. Não sei ainda o passo a passo, mas eu vou chegar lá assim, estudando isso por semana e por aí vai. Tem que ter essa meta, senão você deixa muito aberto e vai tocando e vai levando. Não, depois eu vejo, né, e vai deixando por aí vai. Essa é a dica que eu dou. E é isso que eu entrego no DevSpace, né? Então lá tem aulas gravadas, você estuda, você vê, você assiste de onde você quiser, volta, dá o play novamente. Isso é que eu falei que nos cursos lá não tinha muito. Tem aula ao vivo uma vez por semana, então toda semana eu estou sempre batendo um papo com os alunos. Tem uma comunidade no Discord, que é um outro aplicativo onde é um chatzinho onde você troca experiência, a galera está lá tirando dúvidas diariamente. E tem um plano de estudo também, um passo a passo para você seguir. Perfeito. Então, se você estiver começando do zero, você pode ir para o DevSpace que vai fazer sentido. Do menos um, do zero, não sei ligar um computador, lá eu desenho tudo. Né? Uma das primeiras coisas que a gente tem lá, que eu chamo que é um 10-day challenge, é um desafio de 10 dias, justamente para te dar essa experiência aqui. Pô, em 10 dias eu consegui fazer alguma coisa onde eu ensino sobre a área da programação, ensino lógica de programação um pouquinho ali e faço também um aplicativo que faz o cálculo do IMC com vocês. Então, em 10 dias, nos primeiros 10 dias, você já vai ter tido essa experiência incrível de ter criado um aplicativo, entendido mais sobre a área da programação. Então, mesmo que você esteja no menos um, é o lugar para você. Tá vendo, gente? Agora vocês aprenderam aí. Isso aí já foi ouro. E se vocês quiserem conhecer mais da DevSpace, só vocês seguirem o Rock, ele vai dar todas as informações. E para mim também aprendi demais aqui, né? E vamos continuar conversando. Agora que a gente se conheceu virtualmente, mas a gente vai continuar conversando, que acho que a gente tem muita figurinha para trocar aí também. Com certeza. E a gente tem pessoas parecidas, né? Então, e tem metas parecidas, então acho que a gente pode continuar fazendo coisas juntos aí. E vamos ver. Muito importante, né? Quem tá afim
Quem ouviu isso tudo aí, tá pensando, meu Deus, preciso melhorar meu alemão, preciso melhorar meu inglês, vem também conversar comigo, só me mandar um direct que eu vou te falar como é que você vai aprender alemão e com qual velocidade você vai conseguir aprender alemão, qual que é o passo a passo. Inglês a mesma coisa, né? Principalmente se você já é desenvolvedor, tá precisando daquela garibada no inglês rápido. A gente tem dentro da Punkify um curso de inglês realmente rápido, né? 10 semanas, é menos do que de 3 meses para você já sair com aquele inglês que você já dá conta de conversar, já dá conta de falar, já dá conta de resolver suas questões. E, além disso, dentro da Punkify, no mesmo pacote, você tem um curso do zero ao avançado, se você depois quiser fazer aquela realmente polindo o seu inglês, melhorando os detalhes que a gente falou para você conseguir se comunicar melhor e cada vez melhor. É isso. Então, num pacote só, você já tem um boost para você rapidamente dar conta do recado e também devagar no seu tempo, aí com o tempo sobrado, né? Tá estudando programação, vou fazer meia horinha de inglês por dia, 15 minutos você consegue também fazer nesse ritmo. Então tá tudo lá disponível para vocês, se vocês quiserem conhecer, só me mandar uma mensagem. E é isso aí. Foi um Bacana. prazerzão. Essa é a combinação da liberdade geográfica, pelo menos, programação e idioma. Então, isso daí vai te dar a liberdade geográfica e provavelmente a financeira com a programação também. Exatamente. Explosão esse encontro aqui. Você quer falar Que mais alguma bacana. coisa? Dar mais algum? Eu quero só agradecer o espaço, muito obrigado. Eu acho sim que a gente tem bastante figurinha para trocar, igual eu falei, com a combinação dessas duas áreas aí para o brasileiro, principalmente o brasileiro pode ir cada vez mais longe. Eu tenho a missão, né? Eu falo que eu tenho uma missão de mudar a vida das pessoas através da área de programação, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu peguei isso como missão, esse é o meu porquê, e é por isso que eu estou aqui na Grécia, dedicando esse tempo para entregar conteúdo de valor para a galera. Então, eu acho muito bacana. Vamos sim manter contato, agradecer o espaço aqui, agradecer a paciência que você teve, porque eu estava numa loucura ali sem responder direito e tal, e a gente conseguiu fazer acontecer no final das contas. E vamos manter contato, fazer outros eventos aí, quem sabe. Com certeza. Exatamente isso, encontro explosivo, porque são duas pessoas que têm essa missão, né? Eu tenho essa missão de mudar a vida das pessoas a partir das línguas, e você tem essa missão com a programação, que também é língua, né? Então a gente vai falar que a gente está fazendo a mesma coisa. E então é muito bom poder encontrar pessoas tão afins assim. Foi um prazer, o pessoal amou, né? A live vai ficar salva, tá, gente? Não sei se eu vou perguntar. Você quer que te marca, Rock, para essa live ficar salva no seu também? Ou Pode colocar, sim. a coautoria, que aí fica salva lá também, que aí seu público também consegue ver. Acho que foi um conteúdo de valor. Aí depois que vai chegar lá no seu story, aí você só aceita lá. Perfeito. E é isso. Então tá, gente. Muito obrigada. A gente se encontra sábado que vem, nessa vez no YouTube. Sábado que vem, nosso encontro 10 horas da manhã no YouTube. E a gente vai falar sobre métodos não convencionais de aprendizagem. Vocês vão aprender a aprender no mês que vem. Vão ser 5 Que aulas que eu vou bacana. aprender. Vai ser bom demais. Show. Beleza, gente. Muito obrigado. Sigam aí o Rock para mais informações. E tamo junto. Obrigada, Rock. Foi sensacional. Até mais. Obrigadão. Tchau, Tá? tchau.